Oi, gente, se preparem porque o que eu vou contar hoje parece história de novela mexicana. Eu era só uma garota tentando viver minha vida, tentando entender o que eu queria, sem prejudicar ninguém. Mas olha, tem gente da própria família que não vê a hora de te passar a perna. E o pior de tudo é quando a traição vem justamente de quem você confiava cegamente. Então já vou pedir agora, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aí se você já passou por algo parecido. Porque olha, eu tenho certeza que eu não sou a única. Tudo começou quando um rapaz chamado Diego começou a puxar papo comigo. Ele era simpático, educado, parecia ter boas intenções, mas para ser bem sincera, eu não senti aquele clique, sabe? A gente trocava mensagens de vez em quando, nada muito intenso. Eu percebia que ele queria algo mais sério, mas eu ainda estava tentando entender meus próprios sentimentos. Não queria iludir ninguém. Então, como era costume meu, eu comentava sobre ele com a minha mãe. Contava das mensagens, das conversas, dos jeitos dele. Minha mãe sempre gostou de se envolver nas minhas histórias. Dizia que era para me proteger, mas às vezes parecia mais curiosidade mesmo. Ela ouvia tudo o que eu dizia sobre o Diego com atenção. E aí, sem que eu soubesse na época, ela começou a contar tudo para minha irmã mais velha, a Vanessa. E olha, se eu soubesse o que essa fofoca ia causar, eu tinha ficado calada desde o começo. Vanessa sempre foi a filha perfeita. A mais bonita, a mais inteligente, a mais elogiada por todos. E embora a gente nunca tivesse brigado feio, havia uma tensão silenciosa entre nós. Como se tudo que eu tivesse ou fizesse, ela tivesse que fazer melhor. Então imagina a cena. Ela escuta da boca da nossa mãe que tem um cara bonitão, bem educado e interessado em mim, mas que eu não estava tão afim. Para ela foi como ouvir que um prêmio estava sendo desperdiçado. E não deu outra. Sem me contar nada, Vanessa foi atrás dele. Começou a seguir o Diego nas redes sociais, curtir as fotos dele, comentar com emojis sutis, mas provocativos. E ele, que já estava desapontado comigo por eu não corresponder ao interesse dele, se encantou com a atenção da minha irmã. Em poucos dias, eles estavam trocando mensagens direto. Eu nem desconfiava. Eu ainda achava que ele estava apenas se afastando aos poucos. Mal sabia eu o verdadeiro motivo. A ficha só começou a cair quando percebi que minha mãe estava diferente. Ela já não perguntava mais sobre o Diego nem fazia comentários. E toda vez que eu tocava no nome dele, ela mudava de assunto rapidinho. Achei estranho, mas confiei. Afinal, era minha mãe, né? Mas uma coisa que me incomodou de verdade foi quando percebi que a Vanessa estava se arrumando mais do que o normal. Perfumes novos, maquiagem do dia pra noite, roupinhas ousadas. E o celular? Não largava por nada. Numa tarde qualquer, eu estava no quarto quando ouvi uma notificação no celular da Vanessa, que ela tinha deixado na sala carregando. Sem querer, bati o olho e vi o nome Diego piscando na tela. Meu coração disparou. Meu primeiro impulso foi pensar: não, deve ser outro Diego. Mas era impossível ignorar. A curiosidade me dominou, e eu fui tomada por uma angústia que não sei explicar. Esperei ela sair para tomar banho e fui atrás da verdade. E o que eu vi ali me destruiu. Eram mensagens românticas, íntimas e até fotos. Eles estavam completamente envolvidos. Ele falava coisas que já tinha dito para mim, do mesmo jeitinho. E ela dizia que sempre soube que ele merecia alguém mais decidida, eu nem sabia o que sentir. Era raiva, tristeza, nojo, decepção, tudo ao mesmo tempo. Eu me sentei no chão com o celular dela na mão e chorei baixinho para ninguém ouvir. E o pior foi quando percebi que minha mãe sabia de tudo. Sim, minha própria mãe estava ciente de tudo e não me contou. Depois, descobri que ela achava que Vanessa combinava mais com Diego e que era melhor ele ficar com quem realmente tivesse interesse. Mas espera aí, e o mínimo de respeito? De lealdade? Eu podia até não estar apaixonada por ele, mas isso não dava a ninguém o direito de me passar a perna desse jeito. E muito menos a minha família. Aquilo me deixou em pedaços, mas também acendeu algo em mim. Eu não ia deixar barato.
Mas como toda vingança precisa ser bem pensada, eu me controlei. Engoli o choro, limpei as lágrimas e guardei tudo dentro de mim. Voltei a fingir que nada tinha acontecido. Sorri nos jantares em família, fingi não me importar ao ver os dois flertando pelas redes sociais. Eles achavam que estavam sendo discretos, mas eu já sabia de tudo. E foi assim que eu comecei a preparar minha revanche em silêncio, porque se era guerra que eles queriam, guerra eles teriam. Eu sabia que, para me vingar de verdade, não podia ser algo impulsivo. Tinha que ser algo que deixasse marcas, que fizesse eles sentirem o gosto amargo da própria traição. Então eu comecei pelo básico: reconquistar a confiança da Vanessa. Me aproximei dela como se nada tivesse acontecido. Inventei que estava conversando com outro cara bem interessante, e fingi estar totalmente desinteressada no Diego. Isso deixou ela mais tranquila, como se tivesse vencido algo. O engraçado é que ela começou a me contar sobre ele. Dizia como ele era atencioso, como estavam começando a sair escondido, como se fosse um grande segredo. Mal sabia ela que eu já tinha lido tudo antes. Eu fingia surpresa, apoiava, dizia vai fundo, amiga. Por dentro eu ardia de raiva, mas por fora era pura doçura. Eu sabia que quanto mais ela confiasse, mais fundo ela ia cair quando tudo explodisse. Enquanto isso, eu também me reaproximei do Diego. Mandei uma mensagem aleatória, perguntando de um livro que ele tinha me indicado tempos atrás. Ele respondeu no mesmo minuto. Conversa vai, conversa vem, percebi que ele ainda tinha curiosidade sobre mim. E quando eu postava alguma foto, ele era sempre um dos primeiros a visualizar. Foi aí que eu usei minha arma mais poderosa, a dúvida. Comecei a jogar indiretas nas redes sociais. Legendas ambíguas, fotos com frases como algumas pessoas só aprendem quando perdem, ou nem tudo é o que parece. Eu sabia que a Vanessa veria, e que ela começaria a se questionar. E não deu outra. Um dia ela me mandou mensagem perguntando: você tá falando de mim? Eu fingi surpresa e respondi: claro que não, irmã. Imagina. E assim o veneno foi agindo lentamente. Mas para fechar com chave de ouro, eu precisava de algo que derrubasse os dois. E foi aí que tive a ideia de criar um perfil fake. Com ele comecei a conversar com o Diego sem ele saber que era eu. Usei fotos de uma amiga de outra cidade, com autorização, claro. E adivinha? Ele caiu como um patinho. Flertava, elogiava, dizia que estava em dúvida sobre seu relacionamento atual, ou seja, mesmo com a minha irmã, ele era o mesmo cafajeste de sempre. E eu ia usar isso contra eles. Com o perfil falso eu consegui arrancar confissões do Diego que nem eu esperava. Ele dizia que Vanessa era um passatempo, e que gostava mais da irmã dela, mas não teve chance e eu tirei print de cada palavra. Guardei tudo com o cuidado de quem prepara uma bomba para explodir no momento exato. Eu sabia que na hora certa essas palavras iam destruir qualquer ilusão que minha irmã tivesse criado. Mas eu queria mais. Eu queria que a ferida ficasse exposta, que doesse. Então fui além. Marquei um encontro entre o Diego e o perfil fake. Combinei um lugar discreto, mandei uma foto da tal garota misteriosa e perguntei se ele toparia encontrar sem compromisso, e ele disse sim, sem pensar duas vezes. Só não quero que a Vanessa saiba, escreveu. Ah, querido, vai saber sim. Vai saber tudo. No dia do encontro levei minha irmã comigo até o local. Inventei que queria apresentar um crush novo e que precisava de opinião feminina. Ela adorou a ideia, achando que eu finalmente tinha superado o Diego e que estava pronta para outra. A ironia disso tudo era de dar risada. Quando chegamos, ficamos numa mesa de canto, de onde podíamos ver a entrada do restaurante. E então lá estava ele, Diego, chegando animado, arrumadinho, com cara de quem esperava uma noite divertida. Minha irmã olhou surpresa, sem entender. O que ele tá fazendo aqui? Perguntou. E eu fingindo surpresa. Ué, não sei. Será que ele tá com outra? E foi aí que mandei uma mensagem do perfil fake. Já cheguei. Tô na mesa do fundo de vestido vermelho. O olhar da Vanessa se transformou num pesadelo em tempo real. Diego olhou em volta, procurando.
quando não viu ninguém com vestido vermelho, sacou o celular. E foi aí que, do meu bolso, eu tirei o outro celular. Abri a conta fake, olhei direto nos olhos dele e mandei: "Gostou da surpresa?" Ele congelou. Minha irmã, sem entender ainda, me encarava. E então, eu simplesmente mostrei os prints, um por um, ali diante dela. As palavras que ele escreveu, as mentiras, a traição. E a expressão dela, essa eu nunca vou esquecer. Vanessa ficou sem palavras. Olhava para mim, depois pro Diego e de novo para mim, como se o cérebro dela simplesmente tivesse travado. A cor do rosto dela foi sumindo, e os olhos se encheram de lágrimas. Isso é sério?" Ela sussurrou com a voz falhando. Eu apenas cruzei os braços e respondi: "Sério igual ao que você fez comigo. Só que agora você sente na pele." O Diego, claro, tentou sair pela tangente, dizendo que eu estava manipulando tudo tarde demais. Ele tentou pegar o celular da minha mão, mas eu já tinha enviado tudo pro e-mail dela. "Pode apagar à vontade, amor. Já tá tudo salvo. Inclusive o vídeo de você se arrumando para encontrar a tal garota misteriosa. Ponto." Sim, eu também gravei ele chegando ao restaurante, animadinho. E mais, a conta fake tinha prints das conversas e até áudios. Ele ficou branco. Pela primeira vez, o Diego ficou em silêncio. Nem ele acreditava que tinha sido tão burro. A Vanessa saiu correndo do restaurante, chorando, humilhada, traída. Igualzinho como eu me senti quando descobri tudo. E não, eu não fui atrás dela. Porque no fundo, ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que estava pisando na minha confiança quando foi atrás de alguém que eu estava conhecendo. E minha mãe, quando soube, ficou calada. Simplesmente calada. Nem tentou defender a filha preferida dessa vez. E olha só, se você está gostando dessa história, já aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais, cheias de reviravoltas e aprendizados. E comenta aqui embaixo, o que você faria no meu lugar? Perdoaria a irmã ou deixaria pra lá? Depois daquele dia, a relação com a minha irmã nunca mais foi a mesma. A confiança foi destruída, e ela nunca teve coragem de olhar nos meus olhos de novo. Diego? Sumiu. Bloqueei ele de tudo, e até hoje ele tenta mandar mensagens por números aleatórios. Mas a melhor parte da vingança nem foi expor tudo, foi ter mostrado que ninguém pisa em mim e sai impune. A dor que eu senti virou força. E a força virou resposta. Nos dias que se seguiram, o clima em casa ficou insuportável. Vanessa praticamente se trancou no quarto, só saía para o essencial. A casa antes barulhenta virou um cemitério de silêncios. Minha mãe tentava conversar comigo, mas eu respondia com frieza. Afinal, ela também teve culpa. Ao invés de proteger a filha mais nova, ela incentivou a mais velha a avançar sobre algo que nem era dela. E não parou por aí. A notícia do escândalo correu rápido entre amigos e parentes. Uma prima distante comentou a história por alto num grupo da família e em menos de uma semana, todo mundo já estava sabendo. Ninguém falou diretamente comigo, mas as indiretas começaram a pipocar nas redes sociais. Tem gente que não sabe perder irmã que a irmã divide tudo. Por favor, hipocrisia tem limite. O pior é que minha mãe teve a audácia de me pedir para esquecer isso e seguir em frente, como se a dor fosse um botão que eu pudesse desligar. Eu respondi com firmeza: engraçado, né? Quando a Vanessa foi traída por um namorado de infância, você moveu céus e terra por ela. Mas quando sou eu, você quer que eu finja que nada aconteceu. Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, finalmente envergonhada. E o mais curioso foi ver o quanto Diego era vazio. Depois que percebeu que não teria mais nenhuma das duas, ele começou a mandar mensagens para outras meninas da nossa cidade. Ou seja, ele nunca foi sério com ninguém. Ele só queria atenção, conquista, ego inflado. Vanessa caiu direitinho, e eu quase caí. Quase. Mas saí por cima, e agora ele era só mais um nome bloqueado na minha vida. Passado um tempo, eu comecei a reconstruir minha paz.
Voltei a sair com amigas, tirei uns dias para mim, e entendi que a maior vingança mesmo era ter mostrado que ninguém me derruba fácil. Minha irmã perdeu a minha confiança, minha mãe perdeu a autoridade que tinha sobre mim, e o Diego perdeu 2 mulheres de uma vez. E tudo isso por pura falsidade. Foi então que o inesperado aconteceu. Um conhecido em comum, o Rafael, que já tinha dado em cima de mim antes, mas eu nunca tinha dado muita bola, começou a me chamar para conversar. Ele era educado, gentil e, principalmente, respeitava meus limites. Aos poucos, nossas conversas começaram a se tornar mais frequentes, mais leves. E sabe o que mais me encantou? Ele não fez nenhuma pergunta sobre a confusão com o Diego ou a Vanessa. Ele queria me conhecer pelo que eu sou, não pelos meus dramas. Decidi aceitar um convite dele para sair. Fomos num café discreto, conversamos por horas, rimos muito, e ali eu senti que a ferida dentro de mim estava começando a cicatrizar. Rafael era o tipo de cara que tratava bem até o garçom. Enquanto Diego tratava bem quem lhe servia algum propósito, Rafael tratava bem qualquer pessoa, simplesmente porque era decente. A diferença era gritante. Conforme fomos nos conhecendo melhor, comecei a postar algumas fotos com ele, nada romântico, só para testar a reação. E como esperado, minha irmã visualizava tudo e não curtia nada. Mas eu sabia que ela via. Ela sempre via. E um dia não resistiu, me mandou mensagem. Você tá saindo com o Rafael? Eu li, respirei fundo e respondi sim. E ele me trata como ninguém nunca me tratou. A resposta dela? Silêncio. Doloroso. E merecido. Mais tarde, descobri que ela já tinha dado em cima do Rafael meses antes, e ele simplesmente ignorou. E agora, ver ele comigo era uma ferida aberta para ela. Não porque ela me amava ou se arrependia, mas porque não suportava me ver vencendo onde ela falhou. E isso, sinceramente, foi mais doce do que qualquer vingança planejada. Porque a felicidade vivida é sempre o maior tapa na cara de quem te subestimou. E se você está curtindo essa reviravolta, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta qual foi a parte mais impactante até agora. Me ajuda muito a saber que tipo de história você gosta de acompanhar. E fica até o final, porque a última cartada ainda vai fazer sua boca cair no chão. Eu prometi vingança e ainda tem mais. Alguns meses depois, fui convidada para um evento beneficente da cidade, algo mais elegante, onde muitas pessoas conhecidas estariam. Rafael foi comigo, claro. Nos vestimos bem, chegamos de mãos dadas e sorrindo. E adivinha quem também estava lá? Isso mesmo, Vanessa. Sozinha num canto, vestida com um ar de quem queria muito ser notada. E foi, mas não da forma que ela esperava. Durante o coquetel, um conhecido da família veio nos cumprimentar. E soltou a pérola em voz alta com todo mundo ouvindo. Nossa, vocês formam um casal maravilhoso. Muito melhor do que aquele lá. Como é o nome? Ah, Diego. Esse sim era sem sal. Eu sorri educadamente e Rafael riu discretamente. E Vanessa? Tentou sair andando, mas tropeçou num degrau e quase caiu. Ninguém riu, porque o constrangimento já era suficiente. Depois do evento, postei uma foto sutil. Eu de vestido longo, Rafael sorrindo ao meu lado, legenda simples: paz é estar ao lado de quem te valoriza. Não mencionei ninguém. Não provoquei diretamente. Mas quem precisava entender, entendeu. O post bateu recorde de curtidas. Até minha mãe curtiu. E nos comentários, amigas de infância deixaram mensagens como: você merece o mundo, ou agora sim, hein? E falando em mãe, um dia ela me chamou para conversar. Admitiu que tinha errado comigo, que se deixou levar pela empolgação de ver a filha mais velha feliz e esqueceu da filha que mais confiava nela. Eu ouvi, mas não deixei passar. Disse que perdão não apaga a dor, mas que pelo menos agora ela enxergava. Desde então, nossa relação se reergueu aos poucos. Ainda com cicatrizes, mas com menos hipocrisia. Vanessa? Nunca mais tocou no nome Rafael. E nunca mais tentou se aproximar de mim. Hoje vive postando frases de superação e indiretas vazias, como quem tenta convencer o mundo de que está bem.
E sinceramente, que continue assim, porque a vida cobra. E a minha resposta foi elegante, silenciosa e eficaz. Vingança boa é aquela que brilha sem precisar gritar. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela dor foi necessária. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez ainda estaria rodeada de gente falsa, iludida com laços de sangue e palavras doces que não sustentam ações. Aprendi na Marran que lealdade não vem de quem te chama de irmã, mas de quem segura sua mão quando o mundo te vira as costas. Rafael e eu seguimos firmes. Nada de contos de fadas, mas uma parceria leve, saudável, baseada em respeito. E sabe o que é mais interessante? Ele também foi traído no passado, e assim como eu, decidiu não repetir padrões. Talvez por isso tenha dado tão certo. Porque dois corações quebrados que se curam juntos formam uma fortaleza. Já Vanessa sumiu do mapa. Mudou de cidade, dizem. E sinceramente espero que tenha aprendido algo. Não desejo o mal. Só que ela perceba que construir a própria felicidade em cima da desgraça alheia nunca dá certo. Uma hora a conta chega. E às vezes ela vem com juros emocionais que ninguém está preparado para pagar. E se você chegou até aqui, me ouvindo com atenção, te peço mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você achou dessa história. Sua participação me ajuda demais a continuar trazendo essas narrativas reais, emocionantes e cheias de lição. E claro, se já passou por algo parecido, desabafa aí nos comentários, eu leio tudo. No final das contas, minha maior vingança foi essa: seguir em frente sorrindo, rodeada de amor de verdade. Porque nada deixa um traidor mais desconcertado do que ver a vítima florescendo. E eu floresci, apesar das pedras, das podas e das tempestades. E agora, quem quiser me atingir, vai ter que aprender a voar, porque eu já tô lá no alto.